Revolução. Qual é a diferença de revolução para a revolta? A revolta é quando você tem um povo que se revoltou contra alguma coisa, mas aquilo foi momentâneo. A revolução não. A revolução ela se torna algo permanente. Nós estamos falando da Revolução Francesa, que fez uma mudança na estrutura e levou à ascensão da burguesia e à derrubada das monarquias absolutistas. E nós estamos nesta aula falando sobre a Revolução Socialista na Rússia. O que foi a Revolução Russa? Ela derruba a estrutura do último governo que ainda estava ali no antigo regime, nas características do antigo regime. Percebam você, a Rússia do início do século XX. Ela ainda tinha característica lá da Rússia, lá da Europa do século XVIII. Quando se deu a derrubada da Revolução Francesa. Nós ainda estávamos vivendo um absolutismo, uma centralização. Vocês viram que Nicolau I ali, o professor Lodismar falava de Nicolau I, o Nicolau I ele agia com mão de ferro contra o povo, para que qualquer oposição fosse eliminada. Nicolau II, depois que aparece, que vai ser o último czar russo, também tenta agir da mesma maneira, só que ele vai ser derrubado. Isso que nós precisamos entender na nossa aula. Olhem na tela para vocês, porque nós estamos na aula 9.2 falando justamente sobre esse processo revolucionário. E esse processo revolucionário, ele está aqui nessa aula e nós começamos a ver o declínio desse Império Russo. Que momento o Império Russo ele entra em declínio? Nicolau I foi o que mais contribuiu para esse atraso russo, porque o Nicolau I ele vai centralizar o poder. Enquanto a Europa tinha passado por revoluções burguesas, a Rússia ela permanecia dentro de uma monarquia absolutista. A economia predominantemente russa era uma economia rural e era a força da aristocracia absolutista era muito forte ainda na Rússia. Aí nós tivemos outros czares até chegarmos em 1894, quando começa o governo do Nicolau II. Nicolau II foi a derrocada, foi o fim do czarismo com Nicolau II. O Domingo Sangrento, porque o povo correu ao Nicolau II, dizendo, Nicolau, nos ajude. Ele achou que o povo estava se revoltando e vai mandar matar o seu próprio povo no Domingo Sangrento. E a insurreição, encouraçado do Potkin, vai ser utilizado todo o governo contra o povo. E o povo vai começar a se revoltar. Eu quero lembrar vocês que a origem do Partido Socialista, mas a origem da Revolução Russa, ela não é uma origem socialista. É uma origem que ela vai ter uma mesclagem. O Partido Operário Socialista Democrata Russo vai ter como líder Lenin e Trotsky. Nós vamos ter na Rússia dois tipos de grupo. Nós vamos ter os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques era a maioria, que era considerado o Exército Vermelho, os vermelhos. E os mencheviques eram chamados de brancos, porque ele envolvia, além da burguesia, parte da aristocracia que queria mudança. Ele envolvia um grupo que não era de esquerda. Vamos dizer que se fosse uma briga da direita contra a esquerda. Mas eles vão se unir. Esses dois grupos, a início, eles vão se unir para fazer a Revolução Russa. O grupo liderado por Lenin, que era dos bolcheviques, contra os grupos de Martov, que era dos mencheviques aqui. Nós temos dois grupos. E esses grupos, ao se reunir, vai se dar a Revolução Russa. Aqui, a família de Nicolau II. Nicolau II, toda a família dele, depois ele vai ser assassinada depois da Revolução. 15 de março de 1917, um conjunto de forças, olha aqui, ó, isso aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Um conjunto de forças políticas, tá? Porque nós temos socialistas e liberais burgueses juntos. Nós temos um conjunto de força depois do czar Nicolau II tomou o poder. Então não foram só os comunistas, os socialistas, foram também a burguesia. Então nós temos uma revolução que é a revolução burguesa e social. A primeira fase da revolução, que é chamada Revolução Branca, conhecida também como Revolução Liberal Burguesa, ó. A segunda fase é a Revolução Vermelha,
onde nós temos os bolcheviques tomando o poder, a Revolução Comunista, e a terceira fase, que vai ser uma grande guerra civil entre esses dois grupos e entre também os imperialistas, que queriam a volta da família real, queriam a volta da monarquia constitucional. A Revolução Comunista, aí, 7 de novembro de 1917, os bolcheviques ocuparam o lugar estratégico da cidade de Petrogrado. O Conselho dos Comissários do Povo, o Partido de Paz Imediata, o confisco da propriedade privada, a estatização da economia, isso daqui são algumas medidas tomadas. A seguir, mantém-se o poder graças à resistência militar do Exército Vermelho. O Exército Vermelho, isso na Guerra Civil, vai ser fundamental. E agora é hora da atividade. Vocês vão lá, façam atividade que eu já volto para fazer a correção, tá bom? Bora lá. Entender esse momento da história é nós entendermos como se dá a Europa. Olha a Europa do início do século XX. A Europa do início do século XX é a Europa que entra em guerra. A Rússia, que fazia parte da Tríplice Entente, vai sair dessa Primeira Guerra Mundial. Faz uma revolução interna na Rússia, uma revolução que vai envolver comunistas e liberais burgueses. Então, nós temos aí essa revolução dos comunistas e liberais burgueses. Nós temos depois um conflito interno, uma guerra civil lá para eles definirem a questão da revolução, consolidar a revolução. Agora uma revolução bolchevique, uma revolução socialista. Então, em 1917 não foi assim, bufo, vamos começar o socialismo na Rússia, não. Foi uma revolta de grupos que não queriam mais a monarquia. Tanto comunistas quanto burgueses, a burguesia, os liberais, eles não queriam mais a monarquia. A monarquia, aquilo que já tinha sido derrubada na Europa, em muitos países europeus, e onde não foi derrubada, foi transformada em monarquia constitucional, a monarquia absolutista já não existia mais na Europa. E eles queriam tirar esse último vestígio de monarquia que ainda existia. Você pega Nicolau II era primo do rei da Inglaterra. Tanto é que se você colocar de foto dos dois juntos, eles se parecem muito. Ele era primo do rei da Inglaterra. A Europa inteira ali, se você olhar a Europa inteira, na Primeira Guerra Mundial, ela era governada por parentes, descendentes da Rainha Vitória, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Rússia, tudo ali o povo era meio que aparentado, um parente do outro, e eles dominavam, essa família, ela dominava basicamente a Europa inteira. E aí entra dentro da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi a derrocada completa dessa família. Só a Inglaterra que permaneceu com a sua monarquia, porque era uma monarquia constitucional, e lá nós tínhamos a figura do primeiro-ministro, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial. Mas o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Alemão, ele está se desfacelando. O Império Otomano, ele está se desfacelando, ele está se quebrando. Ele se desfaz após a Primeira Guerra Mundial. E essas revoluções que nós vamos estar estudando aqui, acontecendo na Rússia, ela vai ser fundamental para que haja uma transformação dessa sociedade. O socialismo russo, ele vai perdurar. É isso que nós vamos ver na próxima aula. Como é que se dá o pós-revolução. Aqui nessa aula nós estamos vendo a revolução como se deu. E o pós-revolução? O que vai acontecer pós-revolução? Quem é que governar? Quem é que vai suceder o governante? A briga interna que vai permanecer lá. Então, na tela para vocês, porque nós vamos ver a primeira atividade. A primeira atividade, ela é uma atividade simples, rápida e fácil. E ela fala o seguinte: a repressão violenta contra a população desarmada acabou com o imaginário popular do czar protetor e desencadeou uma onda ainda maior de greves e revolta, com especial destaque para a insurreição do encouraçado de Putequim. Essa repressão ficou conhecida como Domingo Sangrento, Praça Vermelha, Revolução Russa, Comunismo de Lenin ou Duma. Como ficou?
as pessoas marchavam, o Kizar era algo tão admirado pela população que era chamado de paizinho. E as pessoas marcharam em busca de proteção do paizinho. Foram para a capital russa em busca dessa proteção do paizinho. Chegando lá, as suas reivindicações, além de não serem atendidas, eles ainda foram reprimidos. Por que é chamado de Domingo Sangrento? A neve, que a Rússia faz muito frio, aquela neve ficou coberta de sangue do próprio povo russo. O Kizar mandava matar o seu próprio povo. É por isso que depois o povo, quando toma o poder, vai se vingar do Kizar e vai matá-lo, ele e sua família. Porque ele matou muitos russos antes da Revolução. Domingo Sangrento, na tela para vocês, é a nossa resposta. A segunda, vamos para a segunda. Em 1898, ideais socialistas passaram a serem difundidos através da criação do partido com ideais marxistas, como o Partido Operário Socialista de Democracia Russo. Esse partido teve entre seus líderes, ainda em 1898, tá? Stalin e Hitler, Lenin e Trotsky, Alexandre II e Nicolau II, Martov e Trotsky, ou Nicolau II e Stalin. Quem eram os líderes? Nicolau foi terrível. As duas figuras principais desse processo revolucionário estão em Lenin e Trotsky. Lenin, ele traz esse ideal socialista juntamente com Trotsky, tanto é que tem a corrente socialista chamada leninismo e trotskismo, e as correntes leninista e trotskista, elas são contra a corrente stalinista, que vai suceder esses dois aí. E Lenin se torna um grande líder. Com o exército comandado por Trotsky, o Exército Vermelho, eles vão tomar o poder na Rússia. Lenin tenta fazer uma política aberta, uma política como a China faz hoje. Não uma política puramente socialista, que nós vamos ver na próxima aula, mas uma política que tenha uma abertura tanto para o capitalismo, quanto para o reajuste salarial do trabalhador. Trotsky ia na onda do Lenin, mas o Stalin vai chegar e vai destruir tudo. Então, o grande líder dessa revolução era, na tela para vocês, era justamente Lenin e Trotsky. É a hora do Enem. A hora do Enem. Vamos lá. É com você. Agora vamos para a hora do Enem. Revolução Russa de 1917 derrubou o regime czarista e estabeleceu o socialismo no país. Assinale a alternativa correta em relação às medidas adotadas pelo novo governo, no governo socialista. Com a abdicação do czar, estabeleceu-se uma aliança política entre os líderes do regime czarista e os dirigentes do governo provisório? Lenin, letra B, Lenin pressionado, Lenin, prisioneiro político exilado na Sibéria, ficou excluído do processo revolucionário? Será que Lenin ficou excluído do processo revolucionário? O governo socialista colocou em prática imediatamente o projeto de reconstrução da economia, a nova política econômica, o NEP? Foi neste momento, em 1917? O nível político, o governo revolucionário promulgou, no mesmo ano, uma nova Constituição que legitimou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Foi no mesmo ano. A fase inicial do processo caracterizou-se pela alteração das leis dos direitos civis, pela anulação dos títulos de nobreza, pela separação entre igreja e Estado, pela reforma agrária e pelo fim da propriedade privada. E aí, o que vocês acham aí? Me diga aí, o que vocês acham?
após a Revolução, o que acontece com a Rússia? O czarismo, ele é muito ligado à igreja. Lembrando que a Igreja Católica ela foi dividida em duas, né? Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa Grega. E hoje a Igreja Ortodoxa ainda tem a sua sede lá na Rússia. E nós estamos diante de mão aí da igreja junto com o czar, caminhando junto. Olha quem era o grande conselheiro do Nicolau II. Quem era o grande conselheiro? Do Nicolau II. Vocês assistiram já aquele filme Anastácia? Não assistiram aquele desenho da Anastácia, não? Que mostra aí como o papel da igreja, os monges, eles estão junto com o Nicolau. A igreja ela está sempre presente. E uma das características vai ser a separação da igreja e do Estado. Separa-se a igreja do Estado. Lá. Outra característica também vai ser fazer a reforma agrária. Desapropriação. Acaba-se o título de nobreza. Acaba-se. Então, isso está acontecendo na Rússia. Isso está acontecendo na Rússia. Essa transformação. Então, é por isso que a resposta correta aí é a letra, na tela para vocês, é a letra E. A fase inicial do processo caracterizou-se pela alteração das leis de direitos civis, pela anulação do título de nobreza e pela separação entre igreja e Estado, reforma agrária e pelo fim da propriedade privada. Próxima. A próxima eu quero que você responda. Os sovietes da Rússia reuniram-se em um congresso e delegaram o poder governamental ao chamado Conselho dos Comissionários do Povo, presidido por Lenin. Quais as medidas tomadas por esse congresso? Olha o que está pedindo. Os sovietes da Rússia reuniram-se em um congresso e delegaram o poder governamental ao chamado Conselho dos Comissionários do Povo, presidido por Lenin. Quais as medidas tomadas por esse congresso? E aí? Vou deixar aí. Para vocês pensarem na resposta. E aí? Ainda agora eu falava sobre o monge, né, para vocês. Sobre o monge que estava junto com a família real. É o Rasputin. Rasputin era um monge, ele era curandeiro, ele cuidava do filho do czar e tudo. E no desenho Anastácia aparece muito essa figura do Rasputin. A igreja e o Estado junto ali. Rasputin ele tem uma coisa interessante na história dele. Depois pesquisa aí sobre Rasputin para ver a história dele, que o cara levou um monte de facada e não morreu. E aí, o que aconteceu aí? Na pergunta aí que eu fiz para vocês. A Rússia, ela... Aqui tá... Ontem caiu uma madeira aqui, quase quebra meu braço aqui. Tá ainda machucado. A Rússia, ela participa da Primeira Guerra Mundial, mas logo após a Revolução, a primeira medida que se teve foi afastar-se da guerra, pedindo paz imediata. Vai ser assinado um tratado com a Alemanha. Outro vai ser o conflito da propriedade privada e a estatização da economia. O Estado toma conta da economia. Então, olha aí a resposta na tela para vocês não se perderem. Ok? E nós temos um material complementar aí para vocês, ó. Documentário sobre a Rússia. History Channel. Assistam esse documentário, é imperdível esse documentário, tá? E chegamos ao final de mais uma aventura nessa história. Nós fazemos a viagem nessa história aí, falamos sobre a Revolução Russa. Agora, na próxima aula, nós vamos ver o que acontece à Rússia após a Revolução. Até a próxima aula.